no seu coração. Porque você já falou com Ele, agora é hora de ouvir a voz dEle. Amém? Esteja receptivo e aberto, porque o Senhor vai falar. Pai, eu quero te adorar pela vida do pastor Júlio. Eu quero te louvar pela disponibilidade do coração deste homem, da sua família, que se entregou inteiramente, Senhor, para a tua obra e depende de ti em tudo. Ó meu Deus, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que assim como o Senhor tem feito durante todos esses anos e assim como nós vimos essa manhã, o Senhor continue falando conosco. Eu sei que o Senhor recebeu a nossa adoração e eu sei que agora o Senhor tem uma porção da tua palavra para falar conosco, ó Deus. Fale, corrija, exorte, ó meu Deus, traz conforto, salve, cure, faça o que o Senhor quiser fazer. Nós somos ovelhas do teu pasto e o Senhor é o bom pastor. Fala conosco, Senhor, na instrumentalidade do teu filho, em nome de Jesus, amém. Receba o servo de Deus com alegria. Uma salva de palmas. Aleluia. Pastor Nalene, aos obreiros da igreja, saúdo-vos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Aperta a mão do teu irmão que está ao teu lado, diga para ele: ainda bem que você veio ao culto nesta manhã. E vamos assim nos assentar na presença do Senhor. Meu nome é Júlio da Silva. Vamos assentar? Meu nome é Júlio da Silva e sou missionário na África do Sul. Como dizia no culto desta manhã, lembrei-me quando entrei na cidade aos meus 13, 14 anos de idade, quando aqui evangelizava nessas ruas. Cheguei nos Estados Unidos com meus 12 anos de idade, fui para Hartford, Connecticut, onde com meu pai, minha mãe e minha irmã ali estávamos trabalhando para o Senhor com os portugueses. Naquela época, na igreja, só de brasileiros éramos nós e Jesus. Os outros não eram brasileiros, não se encontrava brasileiro naquela época aqui. E viemos até Springfield. No outro dia eu fui tirar uma foto da igreja onde fui batizado nas águas em Springfield, Massachusetts. E lembro-me de que naquela altura, então, eram os portugueses que nos receberam como brasileiros missionários e estávamos aqui fazendo a obra. E claro que fomos para outras áreas no Canadá, onde estive, depois voltando aos Estados Unidos, casei-me e depois de casar, então fui para Portugal, onde tive minha primeira filha. Depois fui para a Austrália, onde tive meus 2 cangurus, meus 2 filhos. E depois o Senhor confirmou uma chamada que Ele tinha muitos anos atrás, acerca da minha do meu trabalho que deveria desempenhar ali em África, e pensava de que seria um trabalho rápido de 4 ou 5 anos para depois voltarmos aqui para estarmos com meu pai, que já está bem idoso ali na Flórida, em Fort Lauderdale. E de 4 ou 5 anos, olha, já estamos 20 anos fazendo a obra do Senhor e parece que cada dia tem mais trabalho para se fazer, e até o que o Senhor nos permitir, vamos estar ali fazendo a obra do Senhor. E para que os irmãos conheçam um pouco daquilo que nós temos feito, temos uma apresentação de 5 minutos de fotos, se os irmãos me permitirem, ok? Se a igreja me permitir, para que vocês possam ver aquilo que nós estamos fazendo ali em África do Sul. E vou pôr-me de lado somente para falar alguma coisa em cima dessa apresentação. África do Sul é um país com 14 línguas oficiais. Se você tem dificuldade com o inglês, então lá temos 14. E aí está minha família, Raquel, Joshua, Benjamin, Lohuama, e a minha Angie, adotada ali no meio, ela é sul-africana. E estamos ali, como eu disse, já há 20 anos em África, em uma igreja que temos angolanos, portugueses, brasileiros, moçambicanos. Brasileiros são muito poucos realmente, e é uma igreja que por 54, agora já 55 anos, estamos ali em Pretória, na capital da África do Sul, perto de Johannesburg. Muitos conhecem a cidade de Johannesburg. E ali não apenas trabalhando na sede em Pretória, mas com as congregações em vários lugares e, claro, com o nosso trabalho em português, em Xangana, em Tswana, em Zulu e, claro, também em inglês, que é a língua operacional. Aí está uma foto de uma das nossas igrejas em Attersville, que é uma igreja de moçambicanos. Nós construímos esse pequeno prédio, esse casebre, para alcançar aqueles nossos irmãos ali na parte ocidental
ocidental da cidade, e aí está os obreiros que foram consagrados 2 anos atrás. Aí está a nossa congregação no norte de Pretória, de Winterfell. É uma casa que nós conseguimos construir, grande, e estamos na parte final. Está o pastor Sérgio, moçambicano também, mas é o povo Tswana. Nós pregamos em inglês e eles nos interpretam para Tswana. Aí está nossos irmãos em Angola. Para falar de Angola, teríamos 1 hora para falar aquilo que Deus fez através de nós, para que hoje tivéssemos 4 igrejas ali no norte de Angola, no enclave chamado Cabinda, e graças a Deus temos um homem fazendo um grande trabalho. Aí está o nosso trabalho em Tembis. Essa igreja, estamos aí na tenda, porque 2 anos atrás a nossa igreja foi queimada, o pessoal queimou, mas o Senhor nos deu a capacidade, reconstruímos e temos aí, e aí pregamos, claro, o pessoal fala em Zulu, nessa congregação onde está o pastor Pascoal Maliani, que também é um obreiro moçambicano que trabalha conosco. Aí está o nosso elenco, o nosso presidente, vice-presidente. Eu sou o secretário-geral das Assembleias de Deus ali na África do Sul. Imagine um brasileiro trabalhando como secretário-geral naquela convenção nacional, que é uma convenção mista, claro, com muitas pessoas. Aí está o trabalho da minha esposa, ela gosta muito, o orfanato, por causa da nossa menina, da Angie. Nós chamamos o orfanato Angels Home, onde nós entregamos alimento, colchão, material didático escolar, roupa, e temos agora 16 crianças com as quais nós trabalhamos na cidade de Hammanskraal. E aí está a minha esposa com eles, e isso aí foi em dezembro passado. Conseguimos levar o material para eles, preparando eles para o trabalho do ano letivo, e aí com o material que nós entregamos no início do ano. E claro, esse orfanato aí foi um verdadeiro milagre, pastor Naline, porque quando ninguém estava mandando dinheiro, quando ninguém disse que não tinha dinheiro, Deus supriu e nós construímos aí no meio da pandemia. Graças a Deus está aí o pastor Daniel, que cuida do trabalho, e aí está minha esposa dando material para as criancinhas, que recebem com muita alegria, e sempre vamos lá. Nós moramos meia hora ao sul. Está aí meus filhos, minha esposa, eu estou tirando a foto, claro, e ela se alegrando com o trabalho que nós fazemos. Aí está o meu trabalho de treinamento de obreiros em Angola e Moçambique. África do Sul fica bem na parte austral, Angola do lado ocidental, Moçambique do lado oriental, e ali treinamos pastores. E durante esses anos que nós temos feito, treinando obreiros com 37 disciplinas em 4 módulos, fazendo aquilo que Deus nos permite fazer para treinarmos e avançarmos com a obra, porque muito temos para fazer. Claro que a pandemia veio e tínhamos que fazer algo, ou paramos ou continuamos. Nós optamos continuar fazendo através de pequenos grupos, treinamos os facilitadores, e aí está os pequenos grupos em toda Angola, aonde juntamos as pessoas e eles treinam, e graças a Deus de que meio à pandemia ainda conseguimos graduar. Aí está os pastores que graduaram, não apenas em Lubango, Lucapa, Luanda e Benguela, e em 2020, o ano passado, graduamos 114 pastores. Estaremos voltando quando chegar agora em África. Em julho estaremos indo de volta para Angola, e em agosto para Moçambique. Moçambique, aí está o trabalho que nós fazemos, que é um trabalho que sofreu muito, não apenas por causa da pandemia. Antes da pandemia foi o problema do tsunami, parecido com com o ciclone, parecido com furacões e problemas também políticos. E vamos, depois de 2 anos de nossa ausência, vamos voltar agora para continuar o treinamento em agosto. E tudo isso porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos vão orar por mim e minha família ali na obra missionária? Eu não forcei ninguém, você levantou a mão. Se você não orar, Deus vai cobrar, viu? Então, por favor, essa apresentação é uma apresentação rápida, porque não quero aqui ser de peso para vocês. Vim cooperar convosco para que vocês possam entender de que esse trabalho é feito por pessoas como você. Eu também sou como você, não tem nada especial, eu sou uma pessoa normal, irmão, mas Deus disse, olha, vai, e eu fui. Então você também pode ir. Na realidade, você já veio. Alguém não entendeu? Vou repetir mais uma vez. Na realidade, você já veio.
Você atravessou o Atlântico, você não falava inglês. Alguns ainda não falam, não há problema nenhum, irmão. O importante é de que você obedeça, o importante é que você vá. Dê o primeiro passo, a água segura, você fica de pé no meio das águas. O importante é você obedecer. E como você não entendia, você não sabia, e Deus mudou as coisas e te atraiu com dólar, você veio por causa do dólar. Quantos vieram aqui por causa do dólar? Muita gente, ninguém levantou a mão, todo mundo com medo, né, de falar isso. Mas a verdade é que você veio para trabalhar, para ter um projeto de vida. Você veio aqui para conquistar o teu pé de meia, para construir alguma coisa lá em Governador Valadares ou em outro lugar, né? Porque Brasil é só Governador Valadares. Mas você veio aqui pensando no teu. Na realidade, Deus tinha alguma coisa maior a teu respeito para providenciar a pregação do Evangelho pela tua boca, para que muitos conhecessem o Evangelho, porque você chegou a esse lugar. Você não veio para a América para sentar no banco da igreja, você veio à América para ser um atalaia da parte de Cristo, para anunciar a todos que não sabem que Ele ainda está no trono, aleluia. Pastor, não falo inglês. Fale, a Bíblia diz fale que eu te encherei. Irmãos, eu já conheci tanta gente que não falava nada, mas ao abrir a boca conseguiram ganhar alguém para Jesus, porque foram audazes para saber de que porque tem o Espírito Santo dentro deles, a única coisa que eles precisam fazer é sair de porta fora, abrir a boca e Deus faz a obra, aleluia. Nesta manhã eu quero desafiar você a nós prosseguirmos para o nosso alvo. Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo em Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14. Porque dentro desse texto Paulo vai enunciar um tema que parece até um tema de conferência, mas que na realidade era um tema de vida dele. É um tema de que nesses dias que nós estamos vivendo de pós-pandemia, de guerra, de tanta situação que você pode ter observado e muita gente preocupada, o que é que vai acontecer? Paulo já falava à igreja de que nós temos de prosseguir para a meta de que Deus pôs adiante de nós. Razão pela qual eu convido você para abrir em Filipenses 3, 13 e 14. Quem já chegou lá, diga amém. Tem gente crente aqui nesta manhã, diga aleluia. Então, se você cooperar, Jesus vai fazer a parte dele e nós vamos sair daqui não apenas abençoados, mas transformados, curados, batizados no Espírito Santo. Você vai sair desta manhã aqui com uma nova visão, não porque eu vim de África, mas porque Jesus veio do céu para nos ajudar a fazer aquilo que nós devemos fazer. Portanto, leio a Sagrada Escritura que diz: irmãos, Paulo falando à igreja, todos nós aqui somos irmãos. Ele diz: irmãos, quanto a mim, ele está falando dele próprio que era apóstolo, ele estava falando acerca dele próprio que escreveu metade do Novo Testamento. Ele diz: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Ou seja, ele tinha prioridade, ele tinha fidelidade à visão, ele estava separado para uma obra, ele estava trabalhando em algo focado. Ou seja, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Olha aí o detalhe, olha aí a estratégia que ele está dando a você. Ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que é que diz ele? Prossigo para o alvo. Igreja, repete comigo: prossigo para o alvo. Mais uma vez, igreja: prossigo para o alvo. Como, diz ele? Ele diz: pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, ele nos propõe, queridos irmãos, de que para nós fazermos a obra do reino de Deus, nós não podemos fazer não simplesmente de qualquer maneira. Temos de ser pessoas que entendemos a profundidade do trabalho que nos foi proposto, mas entendermos também de que o inimigo vai ser sempre inimigo e as situações que ele põe diante de você são repetidas do passado, mas ele vai continuar a tentar ludibriar você, a pôr algo diante da sua vista, problemas, dificuldades, situações que você se espanta e você para, que você fica a boca aberta e você diz: não há mais como fazer.
Ou talvez até você esfrie um pouco. Ou quem sabe você diz, na realidade, isso foi tudo uma ilusão. Quem sou eu para fazer uma obra dessas? Na realidade, sabe de uma coisa? Eu acho que eu ouvi errado. Eu acho que realmente não foi Deus que falou comigo, mas eu acho que aquela profetisa, aquele irmão, coitado, eu acho que ele entregou a mensagem no endereço errado e eu caí na esparrela, como diz o outro. Mas eu venho aqui nesta manhã, querido irmão, para lembrar a você de que o que Deus fala para sempre é o sim e o amém. Eu vim aqui nesta manhã para lembrar você de que no teu projeto de vida que você teve, você tem uma meta e Deus quer que você tenha sucesso nessa meta que Ele te propôs, porque a grandeza de Deus nunca foi medíocre e aquilo que Ele tem para entregar em tua mão não é reles. Aquilo que Ele faz é grande e quando Ele faz, todos ficam de boca aberta e só podem glorificar o nome do Senhor, porque Ele opera, Ele trabalha, Ele funciona em homens e mulheres normais como nós. Na realidade, a Bíblia diz de que Elias era um homem normal e ele orou e a chuva parou. Ele orou mais uma vez e a chuva voltou, para que você e eu pudéssemos nesta manhã entender de que não é a tua educação, não é a tua competência, não é a tua escolaridade ou a tua capacidade financeira, nem sequer o teu nome, nem as tuas ligações, nem o teu network, nem a tua capacidade de sair e entrar. Se o Senhor não operar, ninguém fará nada, mas a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. Na realidade, ao nós contemplarmos essa pergunta, podemos entender agora que a única pessoa que pode impedir, a única pessoa que pode enganar, a única pessoa que pode parar o trabalho que você está a fazer para Deus é você próprio. Se você der ouvidos ao que o diabo diz, se você abrir os olhos e ficar olhando para os problemas que o mundo propõe. Se você disser, na realidade, vamos com os outros, porque se seguirmos aqui, vai ser mais fácil para nós. Mas eu quero que você entenda de que o nosso Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele não escolheu a melhor rota, Ele não escolheu o caminho mais fácil, Ele não escolheu a opinião do povo. Ele disse, para uma coisa eu vim, e para isso eu vim para fazer aquilo que o meu Pai me enviou para fazer, e Ele prosseguiu para o alvo, mesmo de que o alvo dele, como Cristo, tivesse sido a cruz. E quando todos pensavam de que seria a pior coisa do mundo, pela cruz Ele ganhou a salvação, pela cruz Ele te restaurou, pela cruz Ele resgatou a humanidade, pela cruz Ele nos leva para o céu. Ou seja, aquilo que todos pensavam que seria o pior, na realidade foi a melhor coisa que aconteceu no mundo. Aleluia. Por isso eu quero desafiar a você nesta manhã, que pelo testemunho do pastor, todos têm casa, têm carro, têm filhos na escola, está todo mundo bem. Eu quero te lembrar uma coisa, o reino de Deus precisa que você ponha todo esse esforço para que o reino de Deus possa avançar aqui nessa cidade em Fall River. Eu tive 3 améns, eu não sei por que o resto do povo não disse amém, mas eu vou repetir o que eu disse. Deus quer que você use toda a sua força, toda a sua competência, tudo aquilo que Deus te deu para fazer o reino de Deus crescer aqui em Fall River. Se esse amém foi forçado, você tem de pedir perdão a Deus. Mas se você creu nesse amém e disse de coração, eu quero te dizer uma coisa, de que Deus Ele está esperando que você faça aquilo que você sabe fazer, porque nós só podemos fazer o que sabemos, dar o que temos e dizer aquilo que nós entendemos. E portanto Deus não te pede nada a mais. Ele te pede aquilo que você tem. Ele falou com Moisés e disse, Moisés, o que é que tu tens? Ele poderia ter tirado o canudo de escolaridade, mas na realidade ele deixou isso lá no Egito. Ele poderia ter tirado os milhões de dinheiro, de ouro, de prata que ele teria enriquecido lá no Egito, mas ele deixou tudo isso lá no Egito. Ele poderia ter tirado a sua competência, o seu nome, mas na realidade ele teve de deixar tudo isso no Egito, estava foragido porque a polícia estava atrás dele, se você não leu a Bíblia ainda. Na realidade ele era foragido da imigração, da polícia, do IRS. Ele estava correndo de tudo e de todos, e ele se escondeu lá atrás do deserto, onde ninguém ia lhe encontrar, lá no deserto de Fall River. Mas Deus o encontrou lá e disse, Moisés, o que é que tu tens na tua mão? E ele teve que dizer, Senhor, a única coisa que eu tenho agora, que eu posso
te dar essa vara. Foi a única coisa necessária. E o que é que você tem nesta manhã? Jesus veio nesse lugar para te perguntar: o que é que você tem? Porque você tem alguma coisa. E eu não estou te pedindo oferta. Se você está pensando de que eu vou te pedir dinheiro, eu não vou te pedir dinheiro, queridos, porque eu vim aqui para falar de quão grande o Senhor tem feito, de quantas coisas o Senhor tem gloriado. Eu não vim aqui para te pedir, eu vim aqui para te desafiar a que você entenda de que Deus sabe o que você tem em tua mão. Quando ele pergunta a Moisés: o que é que tu tens? É para que você descubra o que você tem. Comece a pensar, comece a analisar, comece a descobrir agora aquilo que Deus já te deu. E na realidade, queridos, você tem tanto de que você ficaria de boca aberta em agora fazer um inventário de todas as coisas que você poderia dar a Deus para que Ele pudesse operar grandes maravilhas através das tuas mãos. Mas sabe de que o inimigo, que é bom em enganar, ele vai sempre sussurrar e dizer para você: você não fala direito. Tem até aquela história eu não vou dizer do português, vou dizer do brasileiro, o brasileiro que veio para os Estados Unidos e não conseguiu aprender inglês e esqueceu o português. Você poderá dizer: olha, eu não somente não falo, quanto eu não sei fazer. Eu no Brasil era engenheiro, mas aqui eu lavo o chão, graças a Deus. Olha, eu lá no Brasil era isso, era aquilo, mas aqui, olha, E você começa a dar aquelas desculpas que Moisés deu a Deus, dizendo: Senhor, eu sou gago, eu sou foragido, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Moisés, o que é que tu tens em tua mão? Porque eu estou te dando uma meta e você tem de voltar para fazer aquilo que eu mandei você fazer. Sabe de que quando Paulo ele olha para esta realidade, ele diz: eu tenho uma meta diante de mim. E a minha meta é de estabelecer igrejas. Digo eu agora, naquilo que nós vemos do ministério de Paulo: estabelecer igrejas, levantar homens de Deus, levantar momentos específicos para que a palavra seja pregada entre os gentios, entre os judeus. E eu prossigo para essa meta, mas estou preso em cadeias, estou amarrado dentro de um barco, estou com um centurião do meu lado. Como é que isso vai fazer? Não importa, eu esqueço as coisas que já passaram e eu prossigo para o alvo, porque se eu estou amarrado é porque o Senhor me amarrou aqui. Tem gente que não está entendendo o que eu estou dizendo. Se o Senhor te amarrou aqui, é porque você não pode sair daqui, porque Ele tem alguma coisa para fazer contigo. Enquanto você não cumprir o que Ele te chamou para fazer, você não é desamarrado. Porque alguns de nós somos muito afoitos e queremos fazer tudo e mais alguma coisa. E o Senhor te amarra. Eu não vou falar amarrar da imigração, mas deixe-me falar aqui com Paulo. Paulo ficou amarrado no barco, ficou amarrado na casa, em uma prisão domiciliar. Mas ele sabia de que ele estava ali para cumprir o seu propósito. Eu não quero ser diminutivo e partilhar algum propósito que seja o teu, porque eu não quero errar em dizer aquilo que Deus tem para você. Mas você na realidade sabe o que Deus já te deu para fazer. Eu vim aqui para lembrar de que nós não podemos estar enganados com as situações que nos estão aparecendo do lado. Nós não podemos estar limitados pelas pandemias que nos aparecem na vida. Nós não podemos estar limitados pelas questões de guerra e de propostas de terceira guerra mundial. Na realidade, Jesus já tinha dito e avisado isso à igreja, quando em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, ele diz: Mateus 24, verso 4 e 8, que diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo. Olha só o que Jesus já tinha preparado para nos alertar. Alguns virão dizendo: eu sou o Cristo. Você sabia de que em Angola há uma religião chamada os quimbanguistas, de que eles dizem de que o líder deles é o Jesus encarnado e de que a mãe dele é adorada como Nossa Senhora? Porque há muitos no mundo que já têm dito e ainda continuam a dizer: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. O espírito de engano está tão forte no mundo de que, pastor Naline, eu sei, algumas vezes nós dizemos: como é que eu vou pregar? Para que eu vou pregar? Há muito engano. Senhor, faz alguma coisa, porque há muito engano por aí. Jesus já sabia disso, e é por isso de que aí ele nos começa a alertar em Mateus 24, mas não para aí, ele continua dizendo: olha, e ouvireis de guerras e rumores de guerras.
Nós já temos tido tanta guerra em África que nós não nos assustamos mais com guerras. Olhai, diz ele, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e olha o que é que ele ainda diz: haverá fomes. Nós hoje comemos de manhã e vamos até comer uma picanha no almoço. Como se pode dizer amém? Amém. Quem for comer picanha me convide, aleluia. E nós até comemos demais. Eu fico de boca aberta quando eu venho aos Estados Unidos e vejo quanto comida nós lançamos fora, comida na geladeira nós temos. E quando olhamos um pouquinho para o lado, você não precisa ir muito longe, há pessoas passando fome. Em África tem fome, na Ásia tem fome, até na América Latina tem fome. Irmãos, com tanto alimento no mundo, mas há pessoas passando, não é com vontade de comer, é fome, é querer comer e não tem nem geladeira para pôr a comida, não tem dinheiro, e mesmo que tivesse, não tem o que comprar. Fome. Quando se lembra da fome da Etiópia, na década de 80, ou seja, aquela fome nacional que não há como suprir as necessidades. Jesus falou sobre isso, mas ele vai e fala um pouquinho mais. Olha só o que é que ele fala: porquanto haverá fomes e pestes. Ninguém pegou Jesus desprevenido com Covid-19. A falta de amém aqui me preocupa, que alguns pensam de que Jesus foi pego desprevenido. Não, Jesus não foi pego desprevenido nem com Covid, nem com ébola. Quando se lembra da ébola aqui, ou em inglês Ebola, né? Ali no norte da África, lá em Senegal, irmãos, era uma doença tão horrível de que a pessoa tocando pegava e morria. É um negócio assim demoníaco realmente. E já se esqueceram do HIV. As pessoas ainda estão morrendo do mundo com HIV. Queridos, na África, em Angola, pessoas hoje ainda morrem de malária. Ou seja, Jesus falou, e é uma realidade, de que haveria guerras e fomes e pestes e terremotos. E ele diz: mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Ou seja, o que é que Jesus estava tentando dizer aí? Eu vos dei o Espírito Santo como poder, como dunamis, como carga, para que vocês não dissessem: olha, eu não tenho capacidade. Então vocês agora já têm a capacidade, porque é o Espírito Santo que vai convosco, aleluia. Eu já vos dei uma palavra para que vocês não tenham de inventar a palavra. Não invente Bíblia, porque a Bíblia já nos foi dada. Então você tem o que pregar, você tem como pregar. Sabe o que é que o inimigo vai fazer? Ele vai pôr todas as distrações para que nós não façamos. E Paulo então vem e ele diz: queridos irmãos, vamos esquecer o que fica para trás, vamos olhar para frente e vamos entender que ainda há muita gente para ser salva pela pregação do Evangelho. E esses que vão pregar não estão em alguma nuvem ou em algum planeta, estão sentados nos bancos aqui da Master Bills em Fall River, e vocês são os pregadores que precisam abrir a boca e falar de Jesus. Esse amém foi fraco. Eu estou preocupado. Eu pensei que eu vim numa Assembleia de Deus, pastor Naline. Porque quando nós falamos de ser cheio do Espírito Santo e falar da palavra, a Assembleia não diz amém, aleluia. Porque não há pentecostalismo sem motor missiológico. Ou seja, você não pode retrair ou distrair ou diminuir ou separar Pentecoste de missão. Se você fala muitas línguas estranhas aqui no templo e lá fora você não evangeliza, posso dizer uma coisa que vai doer? Deixa-me dizer isso. Isso não é Pentecoste. Porque Pentecoste te impulsiona, te propulsiona para frente para você falar das grandezas de Deus, mesmo quando você não sabe que você está falando aquilo. Queridos, se você pensa de que o Pentecoste nasceu em Azusa Street, deixa eu te corrigir, não nasceu em Azusa Street. Naquela época houve um movimento de Azusa, mas houve um movimento em Welsh, houve um movimento na Índia, houve um movimento, querido, lá na África, de que um homem estava na prisão, o nome dele era Moses, ele era da igreja reformada, o homem, o lutador da libertação, nunca teve contato com a América, nunca teve contato com a Europa, nunca teve contato com pentecostal nenhum, mas ele estava dentro da prisão, preso não pelo
evangelho, mas porque ele estava com as armas para se libertar do colonialismo, amém? O que acontece é de que lá dentro, ele diz que teve uma visão de anjos em 1832, e o que acontece, aquele anjo lhe disse, sai daqui e vai pregar o evangelho. Com aquela visão ele saiu dali e começou a pôr as mãos sobre as pessoas, e em África, enquanto Azusa estava acontecendo, o Pentecoste também estava descendo na África, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Sabe por quê? Porque aonde há Pentecoste, aonde há línguas estranhas, há evangelismo, aleluia. Então temos que continuar, temos que prosseguir, temos que fazer a nossa parte de andar, e cansativo é andar. Quando você está em bicicleta, você vai longe. Mas lá no meio do deserto, Deus não deu motorizada, nem bicicleta, nem carro para ninguém. Eles tinham de andar, e enquanto andavam no deserto, era calor, queimava o pé, era suor, porque se torna cansativo você vir ao culto após culto, mensagem após mensagem, bater em porta após porta, ir atrás de gente, é cansativo, mas Deus diz, prossiga para o alvo, porque a vossa obra não será vão no Senhor. Pastor Naline, nunca mais convide o pastor Júlio, por favor. Porque nós não queremos ser desafiados a deixar o nosso cantinho, o nosso comodismo, o nosso pequeno. Não, mas é isso que Deus faz. Deus, ele te chacoalha para que você possa sair daqui e dizer, Senhor, será que tu falaste comigo mesmo? E há uma necessidade de nós entendermos de que se Deus está falando conosco, não é para nós sermos pastores, evangelistas ou diáconos, é simplesmente para nós abrirmos a boca e fazermos a obra do evangelho, aleluia. Quantas pessoas nós temos aqui? Será que nós teríamos aqui talvez umas 40 pessoas? Imagine se cada um de nós, vamos apenas pensar, começando pelo tocador de teclado aqui, de que ele no domingo que vem trouxesse apenas mais um tocador de piano, porque ele com certeza conhece, ele não mora num poço, ele tem amigos, ele é um camarada assim que conhece e estuda e fala e trabalha, então ele conhece alguém, o irmão ali também, não sei se é diácono, se é porteiro, se é um homem, ele olha, depois a esposa do pastor, imagine se todos nós aqui nessa semana nos desafiássemos a nós próprios a dizer, sabe o que? Domingo que vem, chova trovão ou caia raio, eu vou trazer alguém para Jesus. Sabe o que é que vai acontecer? O diabo vai ficar tão preocupado, queridos, de que ele vai levantar um problema para parar você, mas quando está tudo quieto, não há problema. Quando todos estão dizendo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e a minha também já agora, me dá um casamento, me dá uma casa, me dá um carro. Aí o diabo não se preocupa muito, porque nós parece que perdemos o alvo, perdemos a mira, perdemos o caminho. Mas Deus nessa manhã está te acordando para você entender de que o alvo, a meta que Ele te deu não foi para fazer simplesmente aquilo que todos fazem, mas você foi escolhido por Deus para abrir a tua boca e trazer uma alma para Cristo Jesus. Eu estou pedindo uma, eu não estou pedindo 5, nem 10, nem 100, nem 1000, eu estou pedindo uma, porque sabe de que esta uma pessoa que você trouxer poderá ser o próximo evangelista que vai ganhar todos os Estados Unidos para Jesus. Esta uma pessoa de que está esperando de você abrir a sua boca poderá ser aquela pessoa que o Brasil está esperando. Então não perca a sua mira desta uma pessoa, porque quando Jesus veio, Ele veio por uma pessoa. Você. Jesus não veio pelas multidões, Ele amou-me a mim. E de João 3,16, o verso que nós conhecemos tão bem, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Se nós temos essa meta, queridos, nós temos que prosseguir então, como João 4, 34, 35 diz. João, palavras de Cristo, diz, a minha comida é fazer a obra de Deus. Temos que prosseguir no trabalho, ou seja, comer é o mais básico, todo mundo come. E comer nesse contexto é realmente comer comida, porque ele estava no meio da família, ele estava no meio dos seus, e a sua mãe e seus irmãos vieram lhe falar. Ele disse, aqui está a minha família é o reino de Deus, a minha comida é fazer a obra, ou seja, quando eu penso no mais básico,
que é comer, eu penso em trabalhar para Jesus. Eu vou repetir isso de novo, porque às vezes somente os pastores entendem, porque de segunda-feira de manhã nós ainda estamos pensando na obra, e terça-feira à noite nós ainda estamos visitando as pessoas, e na quarta-feira ainda estamos preparando o estudo bíblico. Mas muitas pessoas que se acostumaram no tipo de igreja de sentar no banco no domingo e depois não fazer mais nada, esse verso aqui se encaixa para que você entenda de que como você de manhã acorda e a primeira coisa que você sente é vontade de comer, entenda. Ser crente, a primeira coisa mais básica, inicial, constitutiva do teu ser, é fazer a obra de Deus. Sabe de que a Assembleia de Deus no Brasil cresceu por 3 razões. Todo mundo tinha de saber orar, todo mundo tinha de saber pregar o Evangelho e todo mundo tinha de saber testificar. Ou seja, você precisa de voltar à palavra e dizer: Senhor, ajuda-me para que eu possa prosseguir nesse trabalho que tu me deste. A segunda coisa de que nós temos que prosseguir para chegar à nossa meta está em Apocalipse capítulo 22, verso 10 a 11. Eu quero que você abra a sua Bíblia para ler esse texto comigo, porque é um texto muitíssimo interessante, onde diz que não celes as palavras desta profecia, porque está próximo o tempo, falando do dia do juízo, falando do arrebatamento da igreja, falando desses momentos que nós cremos que estamos aqui a viver. Ele diz então, olha o que é que Jesus fala a João em Apocalipse. Ele diz: quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Ou seja, ele não está preocupado se o mundo está caindo no pecado, porque ele sabe de que o que está sujo vai se sujar mais. Mas o que ele propõe para a igreja, o que ele propõe para si, para mim é: aquele que está justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, em nossa caminhada em trabalho do reino, nós temos que manter-nos, olha para mim agora, querido, olha para mim agora, nós temos que manter-nos em nossa meta de santificação. Santificar tem duas palavras, ágios e agiasmos, que tem a ver com separar para algo especial. Se vocês olharem para essa garrafa pertence a quem? Essa que está aqui no púlpito pertence a quem? A mim. Por isso de que eu bebo. Diga aleluia. Diga amém mais uma vez. Essa garrafa, qual é o propósito dela? Segurar água. Ela foi santificada para me proporcionar água no púlpito. Quando nós entendemos isso, vamos entender de que Deus, o que Ele fez com você, foi te separar para proporcionar o Evangelho ao mundo. Você foi santificado, e pela palavra ágios, entendemos de que as coisas que para trás ficam, lembra o que Paulo falou? Tem de ficar para trás, o nosso velho homem tem de ficar para trás, porque agora temos um novo propósito em nossa vida, de sermos vasos usados nas mãos de Deus. Aleluia. E já tem gente com vontade de beber água aí depois que eu bebi a minha. Não há problema, Deus te abençoe. O que eu estou tentando dizer aqui é de que se nós vamos prosseguir para a meta de que Deus nos deu, temos que prosseguir no trabalho que Deus nos deu, temos que prosseguir nesta santificação de que Deus nos deu. E terceiro, Hebreus 18 diz, olha o verso 1, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, gente nos vendo de tudo que é lado, deixemos todo o embaraço. Repete comigo, embaraço. O que é um embaraço? A minha filha, que vocês viram, a sul-africana ali, a Andy, ela tem um cabelo bem assim, né? E a minha esposa de vez em quando dizia, já não diz mais, mas dizia: Júlio, penteia o cabelo dela. O que é que eu fazia? Eu pegava o pente e ela gritava: ai, Dindo. Ela me chamava de Dindo. Por quê? Porque o cabelo estava embaraçado. Isso também acontece com o cabelo de qualquer pessoa. Se tem embaraço, você passa o pente, o que é que vai acontecer? Está embaraçado. A Bíblia diz: deixemos todo embaraço. Embaraço são as coisas pequenas que te atrapalham no dia a dia.
São aquelas coisas que vão ficando, são aquelas coisas que vão sendo armazenadas de lado, e quando você vê, você não tem mais ânimo para pregar, você não tem mais ânimo de vir à igreja, você não tem mais ânimo de orar, você não tem mais ânimo de fazer nada, por causa dos pequenos embaraços. E ele diz aí: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço. E aí eu te proponho uma coisa, pense, o que é que está te impedindo de pregar o evangelho? Rapidamente, eu gosto de pregar e as pessoas pensarem, porque dizer amém por dizer amém não vale a pena. Mas vamos pensar, o que é que está te embaraçando aí? Você pessoalmente, talvez você diga: quem me embaraça é o meu esposo. Não sei se é, não, mas tudo bem. O que está me embaraçando é minha mulher. Não, o que está me embaraçando é... Fale com Deus agora, o que é que está te embaraçando? Sabe o que é que Deus vai dizer? Ele vai dizer: olha, ponha esse embaraço, desfaça esse embaraço, para que a coisa possa fluir, aleluia. E não é Deus que vai tirar, você que tem de resolver as coisas, você que tem que pedir perdão, você que tem de pôr as coisas de lado, para que uma coisa seja feita, que você cumpra com teu propósito pelo qual você veio neste lugar. Aleluia. Portanto, ele diz aí, como é que nós vamos fazer isso? Mais uma vez, ele repete a mesma palavra: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque enquanto nós quisermos prosseguir em fidelidade, mas olhando apenas para o homem, para o missionário, para o terapeuta, para o cantor, nós vamos ficar embaraçados e vamos ter dificuldades na nossa caminhada. E é por isso que Paulo diz: não é para tirar o olho de mim, olhem para mim, enquanto nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tiremos o embaraço. Pastor, fizeram isso, fizeram aquilo. Tira esse embaraço. Pastor, roubaram aqui, roubaram ali. Tira esse embaraço e faça uma coisa, por favor: pregue o evangelho, 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 a tempo e fora de tempo. Fale de Jesus. Por quê? Porque enquanto você estiver nos embaraços, você nunca conseguirá cumprir a sua meta. E última coisa, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 31, a Bíblia diz que nós temos que prosseguir para o alvo em nossas prioridades. Foi a primeira palavra que eu falei no início da introdução: prioridades. E prioridades aí tem a ver com pôr as coisas no lugar correto. Olha só Mateus 6, 31 a 33, ele diz o seguinte, palavras de Cristo: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Nessa hora do dia, alguns já estão perguntando: que vamos comer? Mas ele estava falando num contexto do momento, das dificuldades. E talvez você veio nesta manhã dizendo: Senhor, como é que eu vou resolver o meu problema de imigração? Como é que eu vou resolver o meu problema de dinheiro? Como é que eu vou resolver o meu problema de relacionamento? Ou seja, as coisas naturais. Sabe o que é que Jesus fala, ou o que é que a Bíblia fala acerca dos dias de Noé? A Bíblia diz de que assim como nos dias de Noé, o que é que a Bíblia fala sobre os dias de Noé? Casavam e davam-se em casamento. Ou seja, coisa natural do dia a dia, aleluia. O que é que ele nos diz aí? Não estais embaraçados perguntando o que comeremos ou beberemos ou o que nos vestiremos. Aí o que é que ele diz? Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro, repete comigo a palavra o quê? Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Amém? Amém, coisa nenhuma, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque Ele já te deu. A falta de amém aqui me preocupa. Queridos, Ele já te deu poder, Ele já te deu palavra, Ele já te deu dinheiro, Ele já te deu a capacidade, Ele já te deu a família, Ele já te deu tudo. Ele tem te abençoado tanto de que se você tocar uma pessoa aqui nesse momento, essa pessoa é abençoada de tanta bênção que você possui. Ele disse: então, por favor, ponha prioridade em lugar, pregue o reino de Deus. Pastor, mas eu tenho de casar. Casar é bom, é necessário e é funcional, mas ponha primeiro o reino de Deus. Pastor, eu tenho de sair de férias. Não há problema, saia de férias porque é necessário, mas pregue o evangelho. Nós temos que saber pôr prioridade em nossa vida para alcançarmos a meta que Deus nos deu. Eu quero que você se ponha de pé rapidamente, por favor.
Porque há uma resposta que você precisa dar a Deus nesse momento. Há algo que você precisa dizer a Ele nesta manhã. Você não pode sair deste lugar simplesmente dizendo "Thank you, pastor, for a good word". Obrigado, pastor, por uma mensagem tão linda. Não é isso que Deus está tentando. Porque você pode dizer isso a mim, mas para Ele, você vai dizer o que para Ele? Enquanto nós estamos nesse momento na presença do Espírito Santo, pode tocar alguma coisa para nós, por favor? Enquanto nós estamos na presença do Senhor, eu quero lembrar você de que cada um de nós temos a mesma meta de alcançarmos vidas para Cristo Jesus. O Senhor me levou para a África para fazer isso. Eu não estou fazendo outra coisa senão isso lá. E aí, enquanto eu prego o evangelho, eu treino obreiros, eu cuido de crianças, eu faço A, B, C. E nós chamamos isso de missões. Mas Jesus nunca chamou isso de missões. Ele chamou isso de reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Enquanto você está em Fall River, talvez você não tenha um orfanato, talvez você não tenha de fazer algumas coisas que nós fazemos daquele lado de lá, mas há coisas aqui que você pode fazer e na realidade deve fazer e na realidade já deveria estar fazendo. Eu vim da parte de Deus para acordar alguém, para despertar o dom de Deus que está dentro de você, para juntar-se ao pastor na linha, aos seus obreiros, para você dizer: conte comigo, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Enquanto temos nossas cabeças baixas, nossos olhos fechados, ao convite do Espírito Santo, se você quer vir aqui na frente para nós orarmos por você, fique à vontade, mas eu não posso forçar, nem quero forçar ninguém. Mas se esta manhã Deus falou contigo acerca de algo na tua vida e porque você está em falha, ou você está desanimado, ou algo está acontecendo com você, Deus está aqui para renovar as tuas forças, Deus está aqui para tratar com você. E se você quiser vir para receber oração, aqui nós estamos para orar por você, mas não saia daqui sem responder a Deus. Se você diz: não, eu não vou lá na frente, não há problema, você não precisa, mas se alguém quiser, eu terei o privilégio de orar por você nesta manhã. Enquanto nós vamos ouvindo esse hino, essa música, enquanto nós estamos na presença do Senhor, enquanto nós estamos permitindo de que Ele fale, Ele toque, Ele trabalhe em nós, eu quero que você responda ao convite do Espírito Santo. Aleluia. E mais uma vez, eu não estou dizendo de você sair para ser missionário do outro lado do mundo. Mais uma vez, eu não estou falando para você ser consagrado a pastor. Eu apenas estou falando sobre a meta de que Deus nos propôs de levar o reino de Deus aonde nós estamos. Pai da glória, nós queremos orar por essas pessoas que aqui estão nesta manhã. Queremos declarar, Senhor, as virtudes do Espírito Santo sobre esta igreja. Eles não vieram aqui apenas para ouvir a mim como missionário em África. Eles vieram aqui para ouvir a Ti, que és Filho de Deus. Senhor, e eu fiz o melhor que eu podia fazer, mas apenas Tu podes tocar nos corações dessas pessoas. Pai da glória, eu quero orar por cada um desses meus irmãos. E eu vou pedir ao pastor na linha, aos obreiros que venham aqui, orem pelas pessoas, por favor. Ponham as suas mãos sobre as pessoas, elas precisam que vocês orem por elas e com elas. Pai da glória, nós queremos orar por esses casais, nós queremos orar por esses indivíduos, nós queremos orar por esses jovens, essas jovens. Senhor, esses homens que estão aqui pedindo da Tua parte aquela confirmação, aquele toque da Tua parte, Senhor. Opera, Senhor, grandes prodígios e maravilhas e faz aquilo que Te apraz nesta manhã, Senhor. Oh Deus da glória, e se há alguém aqui nesta manhã que diz: sim, eu quero ir para o outro lado do globo, que isso seja feito de acordo com a Tua vontade. Se alguém aqui está dizendo: sim, eu tenho uma chamada ministerial, graças a Deus, confirma isso pelo ministério local. Mas Senhor, eu oro por esse, Senhor, que precisa de um toque da Tua parte, que precisa ser cheio do Espírito Santo, Senhor, que precisa renovar dentro dele essa chamada para falar de Cristo Jesus a todos ao seu redor. E por isso eu oro, Senhor, por estas vidas, eu oro por esses casais, eu oro, Senhor, por essas pessoas que aqui vieram na frente nesse momento, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Cristo Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Antes de eu entregar o púlpito de volta ao pastor
Adelson Naline, permita-me dizer algo que está lá dentro do meu coração. Nós em África, queridos, nós não temos as necessidades que vocês têm, e vocês não têm as necessidades que nós temos. São povos diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes. Mas uma coisa eu lhe digo: todos nós precisamos de Cristo Jesus. Lá alguns estão lutando para ter água. No orfanato nós não temos água potável, nós temos que trazer o caminhão de água. Você aqui deixa a água ligada, né? Na pia. Aqui você tem outras necessidades e as pessoas correm atrás de coisas diferentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não há americano que lhe diga que tem tudo o que ele precisa. Não há imigrante nessa terra que diga: eu tenho tudo o que eu preciso. Porque você sempre vai encontrar essa pessoa que por trás de um fato em Portugal, de um paletó bonito, por trás de um sorriso Colgate, há uma necessidade por Cristo Jesus. Essa necessidade você que vai preencher pregando a palavra de Deus. Não se engane com os sorrisos, com os dinheiros, com as famas. Se Jesus lhe puser uma pessoa diante de si, abra sua boca e essa pessoa vai receber a maior dádiva, e você terá o privilégio de dizer a Cristo: Senhor, esta vida eu ganhei para Cristo Jesus. Que Deus rica e poderosamente vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.